Então é sobre essa fome, é sobre essa sede. E sabe, os 10 dias entre a festa das trombetas e o dia do jejum nos fala exatamente sobre essa fome, sobre esse desespero. Os 10 dias entre Yom Teruah e Yom Kippur nos fala sobre isso, sobre desespero. E se você olhar para o calendário de Deus, há muitos anos atrás, eu não posso, não tenho como falar isso para você em poucas horas, você precisaria de um seminário, não sei se tem coisa minha na internet sobre isso, mas assim, há muitos anos, o Senhor falou comigo, Ele disse, você vai andar dentro do meu cronograma. E Deus começou a me mostrar que Ele tinha uma agenda. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus tem uma agenda. E qual é a agenda de Deus, Ítalo? A agenda que Ele estabeleceu lá em Levítico 23. De 8 tempos determinados. O primeiro tempo é o Shabat. É uma vez por semana um homem se entregar a Deus à adoração. Depois Deus determina mais 7 tempos específicos. Festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, depois a festa de Pentecostes, depois a festa das trombetas, depois o dia do jejum e por último a festa de tabernáculos. São 8 períodos que Deus estabeleceu para que toda a humanidade se apresente diante dele. Você não pode olhar para essa agenda como se isso fosse apenas a agenda de um povo, no tocante a uma nação, a saber Israel. Não é sobre isso. Deus diz em Levítico 23, essas são as minhas festas. Esses são tempos que Deus estabelece para adoração. E isso já foi feito muito antes de Deus estabelecer Israel como um povo. Em Gênesis 1:14, Deus já colocou a lua para governar a noite, para estabelecer e apontar essas festas. No Salmo de número 104, verso 16 ou 19, Deus diz, a lua vai servir para mostrar a vocês a ocasião da adoração. Deus estabelece isso há muito tempo atrás, e se você olhar para a Bíblia, você vai ver os eventos sobrenaturais que aconteceram na terra, todos eles aconteceram no tocante a essas festas. Olha para o Novo Testamento e você vai perceber exatamente isso. Qual foi o período que o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto e crucificado? Jesus morreu durante a festa da Páscoa. Ele ressuscitou durante a festa das primícias. Quando é que a igreja recebeu o batismo no Espírito Santo e a descida do Espírito? Em Atos capítulo 2, foi em um dia de Pentecostes. Provavelmente a data que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu foi durante a festa de tabernáculos, entre setembro e outubro. Ítalo, por que você está falando isso? Porque é a única maneira de acontecer o que diz em Lucas, que os pastores estavam pastoreando as ovelhas no campo. E sabe, dezembro, período onde as pessoas aí fora comemoram o suposto nascimento de Jesus Cristo, é inverno em Israel. E é impossível as ovelhas irem para o pátio comer durante o inverno. Então o período, aproximadamente o período estabelecido pelos estudiosos é que Jesus provavelmente nasceu nessa festa de tabernáculos, que nós vamos comemorar daqui a alguns dias. Ou seja, em outras palavras, quando João diz lá em capítulo 1, verso 14 ao 17, que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, João está fazendo uma referência à festa dos tabernáculos, a festa de Sucote. Então quando você olha para esses eventos, você vai perceber que Deus estabeleceu uma agenda e que Deus continua falando concernente a esses eventos. Colossenses 2, a Bíblia diz que tudo que foi feito no Velho Testamento é apenas uma figura e sombras das coisas futuras. Figuras e sombras das coisas futuras, não das coisas passadas. E todas as vezes que alguém quer argumentar comigo, dizer, mas isso já virou no Velho Testamento, Jesus já cumpriu todas as festas, eu mostro para eles o que está escrito em Hebreus 10, em Colossenses 2, o que está escrito em Mateus 25, quando Yeshua reúne os seus discípulos e ele diz, nós ainda vamos comer a Páscoa em um banquete nas bodas do Cordeiro. Ou seja, esses eventos estão apontando para uma realidade futura, irmãos. Coisas que ainda vão acontecer.
na história, eventos cataclísmicos que ainda vão acontecer próximo à volta de nosso Senhor Jesus. E o que essa comunidade de fé faz? O que nós fazemos aqui é antecipar a vinda do reino, vivendo essa realidade. O encargo que Deus deu sobre a minha casa é um encargo de antecipação das coisas que vão acontecer em um futuro muito próximo, quando Jesus for o rei da terra. E você tem que entender esses eventos exatamente dessa maneira. Esses eventos são apenas figuras e sombras. Do que, Ítalo? Das coisas futuras, do que está vindo por aí. Estamos juntos? É sobre isso que se trata as festas do Senhor. E quando nós ensinarmos aqui sobre a Páscoa, ou quando nós ensinarmos aqui sobre um dia de jejum global, ou quando nós ensinarmos aqui sobre se apresentar diante de Deus durante 7 dias em adoração, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre viver uma antecipação do futuro. Todas as festas, elas são escatológicas. Todas as festas apontam para uma realidade por vir. E quando nós nos colocamos nessa brecha, nós nos colocamos nesse lugar, nós preparamos a nossa vida como um apontamento profético. E é exatamente isso que Daniel fez, irmãos. É exatamente isso que fez o profeta Daniel na Babilônia. Olha, Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha 14 anos de idade. Você conhece a história, a Bíblia diz que Deus era com Daniel. E nele se achou sabedoria 10 vezes mais do que os caldeus e do que os magos da Babilônia. Então Daniel foi colocado para servir em um alto posto, no escalão do governo babilônico. E o que Daniel fez naquela oportunidade? Ele discipulou os alquimistas, ele discipulou os estudiosos das profecias na Babilônia. E o discipulado de Daniel foi tão efetivo que 700 anos depois de Daniel morrer, aqueles homens, aqueles caldeus que estudavam sistematicamente as profecias, aprenderam com Daniel que no tempo do nascimento do Messias eles precisavam olhar para os sete estrelas de Órion e contemplar uma estrela que viria do Oriente e levaria aqueles homens a uma cidadezinha chamada Bet-Shelem. Quando esses magos, quando esses alquimistas estão estudando essas coisas, eles conseguem discernir o nascimento do Senhor Jesus. E por isso você vai ver lá no Evangelho de Mateus, aqueles homens que vieram do Oriente e levaram presentes para o Messias: ouro, incenso e mirra. Muita gente acha que essa história aconteceu que nem a gente vê nos presépios das igrejas católicas. Não foi um representante levar um pouquinho de incenso e um pouquinho de ouro e um pouquinho de mirra aos pés de Jesus. Foram caravanas e mais caravanas que saíram da Babilônia para contemplar o nascimento do Messias. Esses homens eram tão importantes que eles tiveram a oportunidade de entrar na presença de Herodes, o Grande, e perguntar para ele: você está sabendo de um evento que vai acontecer? Será que alguém aqui está sabendo que vai acontecer um evento nesses dias? E Herodes não sabia do que se tratava. Os sábios de Israel, os fariseus e os saduceus não sabiam. Os estudantes de teologia sistemática não sabiam. Eles não sabiam, por quê? Porque não tem a ver apenas com o que está escrito. Não tem a ver apenas com a investigação metodológica, hermenêutica, sistemática das Escrituras. Tem a ver com o que diz Apocalipse 19:8, o espírito da profecia, que é o testemunho do Messias Yeshua. Por isso Herodes não sabia dos eventos que estavam para acontecer, mas os caldeus sabiam. Como isso é possível? Através de um discipulado efetivo, realizado por um homem chamado Daniel, há 700 anos atrás. Muitos irmãos chegam para mim e dizem: Ítalo, por que vocês celebram as festas? Ninguém faz isso, só vocês fazem. Eu digo: uau, que bom, que legal que só a gente sabe dessas coisas. Porque isso coloca um peso sobre as nossas costas, de passarmos essa verdade, de compartilharmos essa verdade.
Então, se você está achando que eu sou a única pessoa responsável por ensinar os irmãos sobre as festas, desculpa, irmão, você ainda está muito perdido, cara. Se você ganhou isso realmente, você se tornou um responsável, porque uma verdade aprendida é uma verdade vivida. Então, com todo respeito à nossa pastora, que veio aqui com toda delicadeza e amor, dizer para você, não é obrigatório o jejum. É sim obrigatório o jejum, cara. Pode fazer 12 horas, pode fazer 6 horas, você pode fazer, mas não vai ser Yom Kippur. Yom Kippur é humilhar o coração e afligir a alma, 24 horas de jejum. Isso é Yom Kippur. Outro tipo de jejum a gente faz mensalmente. Pastor Jair está levantando uma tenda de adoração aqui todos os meses, um sábado por mês, 12 horas, para treinar vocês para esse momento. Sabe, como um time vai sendo preparado para o dia do campeonato. É isso, é sobre isso. Então me desculpa, mas chega, irmãos. Tempos de crise requerem medidas radicais. Pastor, eu ainda não alcancei esse nível. Não tem problema, irmão, eu vou esperar por você. Mas aqueles que alcançaram precisam entrar nesse lugar urgentemente. Isso não significa que você vai ficar para trás. Isso não significa que você vai ser taxado como crente fraco, não. Significa apenas que talvez vai requerer de você um pouco mais de cuidado, vai requerer de você um pouco mais de entrega, um pouco mais de paixão, vai requerer de você um pouco mais de disciplina, de buscar as virtudes. Mas tudo bem, irmãos, nós vamos te esperar. Mas sabe, são dias, queridos, de nós tomarmos medidas radicais. Esse é o tempo chegou. Eu orei para isso. Nós estamos vivendo um quadro de crise nas nações. Enquanto muitas pessoas estão desesperadas sem saber o que fazer, eu estou muito empolgado com Jesus. Muito empolgado com Jesus. Por que você fala isso, cara? Porque existe uma coisa que vai deflagrar juízo sobre a terra. Eu acho que eu vou falar disso. Existe algo que vai deflagrar juízo sobre a terra. Abre em Êxodo 3, deixa eu mostrar isso para você. Separa as crianças dos adultos agora. Em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Você precisa entender que antes de Deus enviar Moshe Rabbeinu, o líder Moisés, havia um povo, pastor Rosenberg, que estava há 400 anos clamando e dizendo: Deus, envia um libertador. Deus, liberta o teu povo do cativeiro egípcio. Havia um povo que estava orando e estava clamando, queridos. E escute, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa frase não é minha, é do John Wesley. Deus não faz nada no mundo a não ser através da oração do seu povo. Deus não faz nada do mundo a não ser através da intercessão da igreja. A igreja foi colocada aqui para ser cooperadora do plano de Deus. Efésios capítulo 3, verso 10 está escrito que é por intermédio da igreja que os principados e potestades tomam conhecimento da multiforme sabedoria de Deus. Foi para isso que Deus nos plantou, para sermos emissários e porta-vozes. Então havia um povo no Egito que estava intercedendo durante 400 anos. O texto sagrado diz em Êxodo 3, versos 7 e 8: Disse o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e eu conheço o seu sofrimento. Por isso, diz Deus, por isso o que, Senhor? Por causa do clamor do meu povo e por causa da sua aflição, por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, a uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Verso 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim.
Por que Deus desferiu 10 golpes no Egito? Porque houve as 10 pragas do Egito. Você já parou para se perguntar? Por que aquelas pragas aconteceram? Por que aqueles sinais aconteceram no Egito? Só por uma coisa, porque havia um povo que estava sendo oprimido, e esse povo estava orando, dizendo: Deus, faça justiça. Deus, faça justiça. Nós não aguentamos mais ver a injustiça. Nós não aguentamos mais ver o nosso povo escravizado. Deus, faça justiça. E durante 4 gerações, essas pessoas clamaram a Deus e oraram incessantemente. E enquanto eles clamavam incessantemente, eu não sei se você conhece o céu pelo lado de dentro, mas lá dentro do céu, no terceiro céu, existe um incensário de ouro na mão de um anjo gigante. E enquanto a igreja clama aqui embaixo, esse incensário vai sendo cheio pelas orações dos santos. E quando esse incensário encheu, ele transbordou, e o anjo lançou esse incensário sobre a terra do Egito, sobre a terra de Mizraim. E foi as orações da igreja que foram revertidas em juízos nas 10 pragas do Egito. Ítalo, com que base você diz isso, irmãos? Porque o fim é igual ao começo. O fim e o começo são muito semelhantes. Então, quando você quer saber nas escrituras, no tempo cronológico, como uma coisa vai terminar, olhe para o começo dela. Quando você quer saber o desenrolar do plano de Deus, olhe para o princípio. É assim que funciona. E é exatamente isso que acontece lá em Apocalipse. Você conhece as 10 pragas, né? Deus derramou 10 sinais sobre o Egito. Ele começou ferindo o rio Nilo, depois o Senhor enviou as rãs, depois vieram as moscas, depois vieram os gafanhotos, depois veio os hematomas, depois o Egito ficou em trevas durante 3 dias, depois caiu saraiva de fogo sobre o Egito. Você conhece as 10 pragas do Egito, mas escute, isso vai acontecer de novo, só que agora vai acontecer em um nível muito maior, em uma proporção global. Isso aconteceu antes na história, em um pequeno país, que na época era uma superpotência nos seus dias. Mas o plano de Deus é para que aquilo que aconteceu lá em Êxodo torne a acontecer em Apocalipse. Você está aí? E qual é o mecanismo, Ítalo, que vai ser utilizado para que Deus desfira golpes sobre a humanidade? O mesmo mecanismo: a oração de um povo, o clamor de um povo, a intercessão de um povo. Deus não vai fazer nada se não for através da intercessão da sua igreja. Em Apocalipse capítulo 5:8, se você quiser abrir. Eu chamo isso de o primeiro movimento de oração antes da grande tribulação. Essas pessoas aqui, escute, são pessoas famintas, são pessoas sedentas. Essas pessoas aqui são pessoas que estão vivendo em um mundo de injustiça. São pessoas que estão vendo a família sendo destruída, a moral e os costumes da cultura judaico-cristã indo por água abaixo. Essas pessoas de Apocalipse 5 são as pessoas que estão vendo a igreja ser perseguida. São pessoas que estão vendo seus irmãos em outros países morrendo e sendo decapitados por causa do testemunho do Evangelho. Então essas pessoas de Apocalipse 5, eles vão olhar para este raio-x, eles vão olhar para o que está acontecendo, e eles vão dar uma resposta a Deus, e é essa resposta que Deus está esperando de você. Qual é a resposta? Joelhos dobrados, rosto no pó, lágrimas nos olhos. Essas pessoas de Apocalipse 5 estão vendo um mundo que está sendo alvejado por aqueles grandes pecados que Deus estabeleceu e condenou nas escrituras sagradas, na Torá Santa. Quais são os grandes pecados que assolam uma nação, que destroem o cosmos? Idolatria,
imoralidade sexual, derramamento de sangue, corrupção. Essas pessoas de Apocalipse 5 estão vivendo nesse contexto. Idolatria. Um contexto de imoralidade sexual, onde os valores de gênero se inverteram, figuras e papéis invertidas. O que nós vimos em Sodoma e Gomorra se tornou fichinha diante do que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então essas pessoas vão olhar para esse contexto de derramamento de sangue. Cara, você tem noção de quantos abortos são realizados no Brasil por ano? Você tem noção de quantos países já legalizaram essa prática? E como isso tem sido difundido abertamente nas nações? Sabe o que aconteceu lá no Egito, no rio Nilo, a matança dos inocentes na época de Moisés? O que aconteceu lá em Mateus capítulo 1, a matança dos inocentes nos dias de Jesus, é fichinha diante do que vai acontecer diante dos nossos olhos. É fichinha. Então esses pecados que são cometidos sistematicamente contra Deus, eles vão produzir uma coisa no coração do povo de Deus nos últimos dias. O quê? Compaixão. Não tem como você ficar indiferente. Vai produzir compaixão. E a compaixão não vai ser revertida em ação social, embora seja útil. A compaixão não vai ser revertida em ativismo político, embora também faça parte. A compaixão vai ser revertida em uma coisa que está faltando na sua vida: oração, lágrima, arrependimento, intercessão, tremer diante de Deus, acordar em crise pelas madrugadas, ouvir o gemido dos inocentes, sentir a dor dos órfãos, das viúvas. É isso, é sobre isso, irmãos. Os dias temíveis se tratam disso. Não é uma festa religiosa. Por favor, você ainda está no maternal. Isso aqui não é coisa para criança. Nós ensinamos as nossas crianças lá, e um dia eles vão chegar nesse nível. Nós estamos construindo todos os símbolos da fé cristã sobre o coração desses meninos. E um dia eles vão entender isso categoricamente, muito mais profundamente do que nós. Mas não é sobre um conceito, não, é sobre um sentimento. É sobre um sentimento, é sobre olhar e dizer: Deus, as coisas não estão bem, as coisas estão fora de ordem. Sabe, Deus, levante-se, que o leão ruja, que a igreja desperte. Efésios 5,14: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Ei, desperta, acorda. É sobre isso, cara. Moisés falou no Salmo 90, no verso de número 12, ele disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. O que Moisés estava dizendo: Deus, eu não quero mais perder tempo. E eu receio que a sua vida seja muito legal. Sabe, eu receio que você tenha um cronograma muito bacana para viver. Talvez você está aí programando as suas viagens de final de ano. Talvez você está pensando aonde você vai passar férias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que você serve é o Deus de 2020. É o Deus do ano passado, que se Ele der uma palavra, a terra se abre e traga você. Se Ele der uma palavra, as nações vão ficar em casa. Deus vai estragar as suas férias.
Ele vai fazer você mudar os seus planos, a sua agenda. Você vai ficar mais com seus filhos, nem que você não queira. Você vai honrar mais a sua esposa, nem que você não queira. E se você estiver muito exaltado, Ele vai arrancar o que você está se agarrando, para que você volte para Ele. É sobre isso os dias temíveis. Quando o chofar toca, quando a trombeta toca, é isso que tem que repercutir no nosso coração. Tem alguém aí, irmãos? Então essa geração está olhando, e o que vai acontecer, Apocalipse 5. Versos 7 e 8, veio pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e taças, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse é o primeiro movimento de oração, antes da aparição do anticristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para quem está perto de você e faz uma cara de crente espiritual. Diz assim para ele: a igreja não vai escapar da grande tribulação. A igreja vai produzir a grande tribulação. Desculpa, você que é ativista político, o seu candidato preferido não vai conseguir barrar o que está escrito aqui. Embora você deva exercer cidadania, seja maduro, discirna o que eu estou falando. O primeiro movimento de oração antes da volta de Jesus e da aparição do anticristo é uma igreja madura que ora e que sente o gemido da terra. Eu não tenho tempo para ler, mas se você estudar Romanos 8, você vai ver isso claramente. Os filhos maduros de Deus, eles vão começar a entrar em sincronia com o clamor da terra e com o gemido do Espírito Santo. E eles vão corresponder da maneira correta. E como que corresponde a forma correta, Ítalo? Através de jejum, de oração. Não tem outra forma. Você não vai ver a glória de Deus de barriga cheia, ok? Então as coisas vão se tornando mais intensas, e vão começar os 7 anos de tribulação. Você quer ouvir sobre isso? Quem quer ouvir sobre isso, levanta a mão aí rapidinho. Tá, quem não quiser pode ir embora. Vou falar rapidamente. Quais são os 7 chofares que vão tocar? Primeiro, o primeiro ano. Todas as pragas que aconteceram no Êxodo, só que agora em uma escala muito maior. A primeira taça, ela vai trazer saraiva de fogo e sangue, Apocalipse 8, verso 7. A segunda trombeta, segundo chofar que tocar, as águas vão se tornar em sangue, Apocalipse 8, do 8 ao 9. A terceira trombeta que tocar, um anjo vai lançar o absinto sobre as águas dos rios e mares, e terça parte das águas potáveis da terra vão se tornar contaminadas. O quarto chofar que tocar, eu estou falando dos 7 anos de tribulação. Cada ano toca um chofar. Ok? Nesses dias que nós estamos vivendo, festa das trombetas, Yom Teruah, quando João estava escrevendo, era isso que ele tinha em mente. Os 7 anos de tribulação, em cada ano um anjo toca um chofar no céu, e os juízos de Deus vão sendo deflagrados sobre a terra. No Egito aconteceu durante... Você não sabe, né? Você faltou essa aula. No Egito aconteceu em um espaço de 4 meses. Na grande tribulação vai acontecer em um período de 7 anos. Os juízos que Moisés e Arão executaram durou
4 meses no Egito. 4 meses para Deus sacudir o Egito, colocar o Egito de pernas para o ar. A igreja vai produzir isso através dos 7 anos de tribulação. Quando o quarto chofar se tocar, a terça parte do sol se escurece. Apocalipse 8, do 12 ao 13. Quando o quinto chofar tocar, o quinto ano, gafanhotos gigantes serão lançados sobre a terra. Apocalipse 9, do 1 ao 12. Quando o sexto chofar tocar, 4 anjos vão matar a terça parte dos homens. 4 anjos de Deus vão matar a terça parte dos anjos da terra. Ok? Em número atual, isso seria aproximadamente... Olha, preste atenção. Se no 6º ano de tribulação a Bíblia diz que os 4 anjos vão matar a terça parte da terra, isso corresponde a uma mortandade de aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas mortas sobre o globo terrestre. Nem chega perto do que matou a pandemia do coronavírus. Então no 7º ano, no 7º chofar, vai acontecer o toque do que Paulo chama de a última trombeta. O que a última trombeta traz? O pior juízo de todos. O que a última trombeta traz, pastor? Qual é o pior de todos os juízos para o ímpio e pecador? Você está aí? Você está com medinho de falar? A volta do Senhor Jesus. A volta de Jesus é o pior juízo para a terra. Porque ele não é um hippie paz e amor, nem um revolucionário mequetrefe. Igualdade, liberdade, fraternidade. Não, irmãos. Ele vai vir com a balança na sua mão. E ele vai medir os habitantes da terra. E a Bíblia diz que da sua boca sai uma espada aguda, e a sua veste está salpicada de sangue. Durante muitos anos eu achei que esse sangue era dele. Esse sangue é dos inimigos dele. Esse sangue não é dele. O sangue dele já foi derramado na cruz há 2000 anos. Quando ele voltar, o sangue que está salpicado nas vestes dele em Apocalipse 19, desculpa falar para você, esse sangue não é dele. Esse sangue é da mortandade que ele vai liberar sobre a terra. Quem já assistiu Marvel Guerra Infinita? Sabe aquele personagem Thanos? Quando ele chega no mundo, como que ele mata os seres viventes? Com uma manopla na mão, o que ele faz? Prazer, esse é o Jesus que você não conhece. Esse é o Jesus que está nas festas bíblicas. Esse é o Jesus que se revela em Yom Kippur, em Yom Teruah. Shola mandarabashi. Isso só pode acontecer em resposta a uma coisa. Apocalipse 8, deixa eu mostrar para você. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos um lugar para reinar. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche este lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te
preparamos um lugar para reinar. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Apocalipse 8, a partir do verso 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante do trono, e a ele foram dadas 7 chofares. Então veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo. Com o que, igreja? Com o que, igreja? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar. E o que ele fez? Jogou-o sobre a terra. Então houve trovões e vozes e relâmpagos e terremotos. Sabe o que são esses trovões, relâmpagos e terremotos? Os juízos de Deus sendo liberados sobre o mundo, copiosamente, enquanto tem um povo lá embaixo que clama. Por isso, o livro do Êxodo é uma chave para a gente abrir o livro de Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias, irmãos, são dias de violência. Esses dias são dias de nos colocarmos diante do Senhor com paixão e com violência. Entendemos o que está acontecendo. Ah, pastor, eu não sinto isso que vocês sentem. Cara, eu queria tanto sentir, mas eu não sinto. O que é que acontece? Faz uma oração que eu fiz uma vez. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, toda a carne havia se desviado, e o Senhor viu aquela depravação total. E a Bíblia diz que o Senhor olhou, apenas tinha lá Noé e a sua família, sabe? E quando Deus olhou isso, a Bíblia diz que o coração de Deus ficou pesado. Se você não tem esses sentimentos, se você não tem essa compaixão, então ore ao Senhor hoje, diga: Deus, traz essa compaixão e coloque ela aqui no meu peito, para que eu possa arder, Senhor, e para que eu possa queimar, para que eu possa chorar por todos aqueles que não conhecem o Evangelho, e que se morrerem hoje, multidões vão para o inferno. Coloque essa paixão no meu coração, Senhor, para que eu possa queimar por missões, para que eu possa arder pelas almas, para que eu possa contribuir com o avanço do Teu reino, para que eu venha chorar pelos perdidos. O que nós precisamos desses dias é isso, cara, é fazer alguma coisa. Evangelho não é sobre teoria. É muito legal, eu conheço um tanto de coisa que se eu falar para você, meu Deus. Mas eu tenho dito: ei Deus, eu quero ser como Davi. Eu quero ser aquele homem que conhece o teu coração. E o conhecimento que eu tenho, cara, nada disso me impede de ser, como a pastora Edna falou aqui, aquela criancinha no teu colo. Não importa a tua posição, o teu status, eu não quero saber quanto que você ganha, eu não quero saber quais são os projetos que você... Estou nem aí para o cargo que você tem, amado, na sua empresa, onde quer que seja. Se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino.
Se você não for puro de coração e simples, desculpa, cara, você está fora. E eu falei para os meninos lá esses dias, Deus liberou muita coisa sobre nós esses dias. Uma delas foi de uma escola que a gente quer fazer já tem muito tempo e a gente não tinha muita clareza, e o Senhor nos deu clareza sobre como começarmos. Porque se Deus falou que nós somos um centro de treinamento e que nós servimos à mesa, então faz todo sentido nós recebemos pessoas de fora para ser treinada. Mas o desejo do coração de um pastor é que os de dentro, eles ganhem isso. Sabe, quando eu vou fora, sabe, Érica? O povo fica, meu Deus, pastor, eu queria andar contigo. Cara, eu quero te ouvir mais, não sei o que. E eu falo, cara, eu quero ver essa paixão e essa fome de novo nos de casa. É sobre isso que se trata o Yom Kippur, entendeu? Esse é o sentimento. Nem comida nem bebida vai me saciar, Jesus, só a tua presença. Sacou? Se você não souber nada da festa, se você tiver um sentimento, você está apto. Porque eu não sei, que o pastor falou uns nomes hebraicos, tem um negócio de umas luas. Não. Depois você vai aprendendo isso com o tempo. Mas se você tem um sentimento, e se você quer ver a justiça, se você quer ver o leão rugir sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre essa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o Nordeste, sobre as nações, você está apto. É sobre um sentimento. É o que está lá em Mateus 9,14. Os discípulos vão e dizem, olha, mestre, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus não jejuam. Aí Jesus diz, não se preocupem, porque não podem os filhos da boda jejuar enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado. Então ele declara, nesses dias jejuarão. O jejum de Yom Kippur é um jejum de paixão, é de saudades, é de saudade do céu. Eu acordei pela manhã, uma mensagem que o irmão Léo mandou no grupo dos leões. Rapaz, eu já acordei daquele jeito, chorando, ouvindo o hino e já, entendeu? É isso, cara. É sobre isso, é sobre trazer o céu aonde você for. Aí tem gente que diz, eu não preciso de um dia para jejuar. Aí eu pergunto, mas tu jejua 2 vezes por semana? Não. Pastor, eu não preciso de um dia para orar. Mas tu ora todos os dias da tua semana? Não. Eu não preciso de 7 dias para vir numa conferência, para ficar pulando na igreja. Mas tu pula em casa sozinho? Tu pula quando tu lava a louça? Tu pula lá quando você está lavando o banheiro? Porque eu pulo. Você está achando que eu só no meio da multidão? Este é o sentimento. Pastor, sabe por quê? É que assim, eu acho que a gente não precisa. Bom, se tu não precisa, eu não sei. Eu sei que eu preciso muito. Quem mais precisa sou eu. Eu preciso estar aos pés dele o tempo todo. E quando tem esses movimentos na igreja, aí que eu amo, que eu preciso tanto, cara. Entende? Os discípulos de Jesus sempre parece que tiveram problema com essa questão das disciplinas. É sobre isso.